Saúdo a amada igreja, com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Queridos, convido todos a se colocarem de pé, para que possamos iniciar este culto. O culto ao único Deus, a quem é devido, aquele que, por amor, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 7, e vamos fazer a leitura dos versos de número 9 ao número 17. Essa leitura nós vamos fazer de modo alternado. A visão dos glorificados. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Todos, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água viva. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Queridos, vamos cantar agora o cântico Glória para sempre. Judá, a raiz
vamos nesse momento adorar a Deus por meio de uma oração de adoração, iniciando esse culto. Eu convido o irmão Edilson Lira que nos eleva a Deus por meio de uma oração de adoração. Pai amado Deus, nós te louvamos, Senhor, exaltamos o teu nome. Tu és o Deus todo-poderoso, o Deus misericordioso, o Deus que nos alcança, o Deus que nos visita. E nessa noite, Senhor, queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Queremos expressar a Ti a alegria que nós temos, o Teu povo está em Tua casa, na Tua presença, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, nessa noite, Senhor, visita cada filho Teu, cada pessoa que adentrou essas portas, aqueles que estão também no online, Senhor, visita todos e que a Tua graça se manifeste de forma abundante nessas vidas. Ó Deus, fortalece os Teus filhos, Tu nos conheces, Tu sabes o que nos aflige, as lutas que o Teu povo passa, Senhor. Por isso nós rogamos a Ti que o Senhor os visite em graça. Essa é a oração da Tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar. Vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5. E vamos fazer a leitura do texto dos versículos de número 1 ao de número 16. Mateus 5, 1 a 16. E vamos fazer essa leitura de modo responsivo, tá? Mateus 5, leitura dos versos de número 1 ao número 16. O Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Vós sois o sal da terra. Ora, o sal, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Por nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Nem se assente numa candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Amém. Vamos cantar o hino número 121, Perfeição.
Queridos, vamos nesse momento curvar nossas cabeças em atitude de oração, fazer uma oração de contrição, se colocar diante de Deus com toda a verdade, sendo muito sincero com o nosso Deus, confessando os nossos pecados, já nos preparando para daqui a pouco receber a palavra que Deus separou para escrutinar os nossos corações, nosso entendimento, e sairmos daqui fortalecidos e conhecer um pouco mais desta verdade maravilhosa que alcançou cada vida aqui, que foi movida e foi trazida aqui para honrar e cultuar este Deus tão maravilhoso. Vamos ficar um instante de oração silenciosa. Eu convido o diácono Romero que quebre esse silêncio com uma oração de contrição. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, que nos dás ao teu povo de estar, Senhor, reunido na tua santa casa para prestar o culto que é devido a ti, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor, porque tu nos amou primeiro, tu entregaste, Senhor, teu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, ó Pai, e hoje nós temos acesso a ti, Senhor. Graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de sermos chamados filhos teus, Senhor, e estarmos na tua santa casa, prestando a ti o culto, Senhor. Neste momento, Senhor, nós colocamos diante de ti, Senhor, nossas vidas, ó Pai, e te pedimos, Senhor, misericórdia. Venha estar, Senhor, sondando nossos corações, venha estar, Senhor, perdoando nossos pecados, ó Pai. Nós que tantas vezes, ó Pai, pecamos contra ti, seja no agir, seja no falar, seja no pensar. Muitas vezes, ó Pai, optamos por caminhos tortuosos que não te agradam, Senhor, que não satisfazem o teu querer. Mas te pedimos, Senhor, olha para nós mais uma vez com olhar de misericórdia e derrama a tua graça sobre o teu povo que tanto precisa de ti. Senhor, transforma nossos corações para que possamos sempre viver aquilo que tu queres, ó Pai, e aquilo que tu queres é revelado a nós todos os dias através da tua santa palavra. Abençoe, Senhor, o teu povo, e que teu povo possa continuar triunfante sobre esta terra, que possamos, Senhor, cada vez mais propagar o bom evangelho a todos aqueles que precisam. Seja conosco, ó Pai, no decorrer deste culto. Prepara nossos corações para logo mais ouvirmos aquilo que tu queres falar ao teu povo. É isso que eu te peço, ó Pai, com fé te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amados do Senhor, esse é um tempo onde nós tivemos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus pela leitura. Tivemos um tempo onde o nosso coração se derramou na presença do Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas, nossas mazelas, mas a sua palavra diz que Ele é fiel e justo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele perdoa e Ele nos purifica de todo o pecado e toda a injustiça. Então nós vamos ficar de pé, vamos declarar a santidade do Senhor com alegria, porque é Ele quem coloca em nossos lábios um hino de louvor ao seu nome.
seja louvado. Tem uma canção que nós cantamos aqui esses dias, durante esse período, esse feriado, o encontro da igreja, o retiro. O meu prazer é te louvar, Senhor. Erguer a minha voz e exaltar o teu nome. Esse é o tempo que nós vamos ter também, para declarar essa verdade, o desejo do nosso coração. Aqueles irmãos que estiveram conosco, que vão nos ajudar a louvar, a engrandecer e ensinar para vocês também essa canção. Tivemos um problema aqui na projeção, não é, irmão Romildo? Não deu, né? Então, um dos diáconos que tiver a letra, pode colocar no grupo pra gente, para compartilhar. Estava tudo planejado, mas teve um problema aqui no computador. E aí os irmãos estão cantando, mas não estão. E eu estava aguardando aqui ele colocar a letra, mas tivemos, certo? Então, irmão Romildo, você pode postar aí a letra pra gente? Do grupo? E as pessoas da igreja podem compartilhar. Já colocou? Então você pode abrir, não tem problema, gente. Não é pecado não você abrir o celular agora para poder usar, certo? Você pode usar agora, abrir. E os irmãos que estiverem perto do visitante, por favor, compartilhem essa letra, tá? Para que nós possamos cantar todos juntos aí, desde o início. O meu prazer é te louvar, Senhor, erguer a minha voz e te exaltar, render ações de graças, declarar que é Senhor, que é Senhor, que é Senhor. Já temos a unção que vem de ti, que vem do santo e desce sobre nós. Em tua presença plena alegria.
Meus irmãos, acompanhem comigo a leitura que farei no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, nos versos de 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse é o momento de adorarmos também o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Então, durante o próximo cântico, o cântico que se segue, os irmãos poderão se dirigir à frente ao gasofilácio para colocar seus dízimos, ofertas. Os que nos visitam não se sintam constrangidos, mas se quiserem também ofertar à igreja do Senhor, que o façam com alegria no coração. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama amor e poder quando cantamos Santo, Santo, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama amor e poder quando cantamos Santo, Santo. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama amor e poder quando cantamos Santo, Santo, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama amor e poder quando cantamos Santo, 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 Santo. Quero te ver, Senhor. Santo, 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 Santo. Quero te ver, Senhor. Vamos orar nesse momento com o nosso irmão Saulo Azevedo, presbítero Saulo, que faça uma oração audível, oração de dedicação, em razão dos dízimos e ofertas aqui depositados. Ó Senhor, diante da tua santidade, como acabamos de cantar, a nossa posição é de próprio constrangimento diante da nossa pequenez.
E nós te pedimos, ó Senhor, que Tu nos abençoe. Receba cada ato deste culto. Receba esse ato de adoração que é ofertar a Ti. Nos ajuda, Pai, a poder fazer isso de único modo, o modo que louve e engrandeça o Teu nome. Amém. Que a Tua obra cresça, que o Teu trabalho não pare, que todo recurso seja utilizado com um único fim, Senhor. Que o Teu nome apareça, que nós mesmos diminuamos, e que a nossa essência e que a nossa própria vida sirva só para adorar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, que bênção estar aqui na presença do Senhor e na companhia de vocês. Somos irmãos em Cristo, fomos chamados por Deus, convocados por Deus para prestar um culto ao Senhor. Nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor. E eu os saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E que bênção, não é, irmãos, a gente poder sentir no coração esse chamado. A gente diz assim, não, eu estou aqui, foi porque alguém me convidou. Foi minha esposa que me trouxe, foi minha mãe que me trouxe, foi meu pai que disse que eu deveria estar com ele hoje, foi um amigo meu que me convidou. Deus usa as pessoas para convidar uns aos outros para estar na presença do Senhor, né? E que coisa boa é quando a gente pode dizer, sim, conta comigo, eu vou lá. E quando você de fato assim o faz, não é simplesmente porque você decidiu, é porque Deus de alguma forma colocou no teu coração, eu vou lá, eu vou lá. E Deus vai cumprindo assim os seus propósitos na vida de todas as pessoas, né? Ao nos fazer estar na sua presença, ao nos fazer ouvir a porção da sua palavra, a exposição da sua palavra. Portanto, todos são igualmente bem-vindos, aqueles que nos visitam, aqueles que estão aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. A nossa oração é que você se sinta bem, você está na presença de Deus, na companhia de irmãos queridos, e nós viemos aqui com um único propósito, com o propósito de prestar um culto ao Senhor, nosso Deus, na certeza de que Deus está presente em espírito e em verdade, e é desta forma que nós o adoramos. Que Deus abençoe, volte mais vezes, será uma alegria muito grande contar com a tua presença aqui conosco. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar a igreja, os irmãos, amigos, para o culto que vamos ter amanhã à noite, às 20 horas. É um culto que está sob a liderança dos homens da igreja, é um culto que vai acontecer na segunda-feira, amanhã, às 20 horas, e eu quero convidar toda a igreja para estar conosco aqui amanhã. Eu sei que não é um dia muito fácil, é segunda-feira sempre é um dia mais complicado, estamos de volta às nossas atividades profissionais, estudantis, enfim, mas é um desafio que vale a pena acatar. Então eu quero convidar, animar os meus irmãos, para todos, irmãos e irmãs, a todos, para estarem conosco amanhã, às 20 horas, neste culto. E também, na quinta-feira, todas as quintas-feiras, nós temos culto de oração. Tem sido uma bênção. E quem tem estado conosco aqui pode dizer isso, né? Pode testemunhar de como Deus tem aqui nos abençoado. Deus tem falado ao nosso coração, através da exposição da palavra. Sempre estamos fazendo aqui uma meditação bíblica, levando uma porção da palavra de Deus. Depois nós oramos uns pelos outros, temos uma agenda de oração e temos buscado de Deus as respostas para estas orações. Então eu quero animar você, meu querido, minha querida, coloque na tua agenda, quinta-feira, eu quero estar lá presente nessa reunião de oração. Então será uma bênção e uma grande alegria poder ter você conosco. E também eu quero só dar um testemunho aqui para os irmãos e dizer que o nosso retiro 2023, que foi realizado, eu até digo a vocês assim, meio que de última hora, uma vez que estávamos sem um local propriamente para fazê-lo, e aí então, conversando com os nossos jovens e adolescentes, eu disse, não custa nada, eu vou jogar a ideia, se eles comprarem a ideia, beleza, o não eu já tenho, né? Então eu digo, olha, que tal a gente fazer um retiro aqui na igreja? Aqui na igreja? Aqui na igreja.
passa 2 dias aqui na igreja. E eu topo, eu venho dormir aqui com vocês também. Deu certo. A turma veio, os adolescentes vieram, os jovens vieram, alguns adultos vieram também. Tivemos aí a contribuição de uma equipe maravilhosa que nos ajudou esses dias ali na cozinha também fazendo as refeições, e a turma saiu com gostinho de quero mais. Foi maravilhoso e eu louvo a Deus por todas as pessoas que contribuíram para que o retiro acontecesse, e eu digo, ele foi acima das minhas expectativas. Eu confesso a vocês, foi bem acima das expectativas. Tivemos pela manhã palestras, à tarde livre, a turma brincando aí, não é? Na segunda-feira saíram para jogar um futebol na praia, todo mundo junto, não é? E tivemos também um filme à noite aqui, com direito a pipoca e tudo mais, olha que beleza. E foi jóia. Depois do filme, a gente foi discutir o filme, fomos conversar sobre o enredo do filme, aproveitando os valores que estávamos observando ali, discutindo tudo aquilo. Olha, a participação da turma foi maravilhosa, eu fiquei assim, eu não digo que fiquei surpreso, porque esses meninos aqui são, de fato, muito inteligentes, jovens e adolescentes, e trouxeram, assim, percepções do drama, um filme meio triste, mas que teve lições preciosas. Valeu a pena, foi algo assim maravilhoso, o comportamento dessa turma aí, jovens e adolescentes, eu quero dizer, olha, 10, sem problema nenhum. É claro que não teve horário para dormir, era 3 horas da manhã, eles estavam aqui brincando, de uma brincadeira chamada perfil, eu acho, e eu dava boas gargalhadas de ver o que eles estavam aprontando, né? Digo, essa turma é demais, eu gostei demais, foi muito bom, parabéns a vocês que puderam participar com a gente, que Deus abençoe, e a nossa gratidão à nossa igreja e aos irmãos que puderam estar com a gente aqui participando nesses dias, e aqueles que deram um apoio todo especial aqui para a gente nesses dias. Que Deus seja louvado. Nós vamos agora ser edificados com uma canção, com uma música. Preste muita atenção na música que vai ser cantada, que ela glorifique a Deus e que ela edifique a igreja do Senhor. Aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor. Percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera. Vai ficar tudo bem, bem aqui no meu coração. Já não sinto aquele turbilhão e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer te adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da
casa, clamor de ninguém, sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem. Amém, né, meus irmãos? Que de fato Deus traga quietude ao nosso coração. Eu falei ainda há pouco que nós somos convocados por Deus para estar no culto. E a gente decide vir. Mas a gente decide vir porque Deus moveu o nosso coração. E você está aqui, não é porque você não teve outra coisa para fazer. É como se não tivesse um outro local interessante para você estar. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Quem sabe agora, no aconchego do seu lar, com a sua família, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus netos. Você poderia estar em qualquer outro local, no encontro alegre com seus amigos. Mas aprove a Deus que você estivesse aqui. E aqui você está. E eu acredito que você não está só fisicamente aqui. Não é só o seu corpo que está aí, assentado. Mas você está plenamente aqui, na íntegra, na tua integralidade do teu ser. O teu corpo, a tua mente, a tua alma, está aqui presente. Agora, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que vai na tua mente, no teu coração. Não sei. Mas tem alguém que sabe. É Deus. Ele conhece as nossas preocupações, as nossas decepções, as nossas tristezas. E muitas vezes a gente vem para o culto pronto para adorar o Senhor e faz o culto de fato acontecer. Mas a gente vem com o coração machucado, ferido. A gente vem com pendências, com situações várias a serem administradas. E a situação se torna um tanto quanto complicada quando você não sabe exatamente o que fazer. Fazer o quê? Eu pensava que sabia. Eu até tentei. Me esforcei. Mas não deu certo. Mas aí a música diz pra gente que o Senhor faz o quê? Acalma, né? Acalma. Isso é uma propriedade. Deus tem poder para fazer isso. Trazer paz ao nosso coração. Paz, quietude ao nosso coração. Não quer dizer que de uma forma muito mágica, e eu nem estou prometendo isso aqui, não poderia fazer, porque não é o que Deus está prometendo, que ao sair daqui os nossos problemas vão estar todos resolvidos. Não quero dizer isso. De repente os teus problemas vão até existir, mas você já não vai percebê-los como você percebia antes. Ele já não é mais aquele gigante que está te ameaçando, te destruir. Você já olha para ele e diz: Deus, deixa estar, que Deus tem uma saída. Então a minha oração é que Deus traga paz ao nosso coração, e nesse momento de reflexão da palavra, Deus traga sossego realmente para nós, a fim de que a gente possa compreender a palavra do Senhor, que ela se encaixe no nosso coração, e que Deus promova tudo aquilo que Ele quer promover. É Ele que tem poder para fazer isso. E eu estou consciente disso, sabe, meus queridos? Não há em mim, como também em nenhum outro pregador, por melhor que seja, por mais hábil que seja, por mais preparado que seja, não há em nenhum de nós o poder de mover corações. Tudo que nós podemos fazer é fazer com que a nossa voz chegue até
os ouvidos de vocês. E hoje a gente já conta com todo um sistema de som que nos facilita isso. Mas Deus vai além. Deus faz com que essa percepção do som, com essa voz que chega ao nosso ouvido, ela possa descer ao nosso coração. E quando a palavra de Deus chega ao nosso coração, ele promove mudanças significativas. Mudanças significativas. Tipo, meu Deus, que coisa. O que Deus fez comigo hoje? Eu não estou entendendo. Eu só sei de uma coisa, eu estou com vontade de ir lá novamente. Eu estou com vontade de ouvir a palavra novamente. Eu não gostava tanto disso, mas agora eu estou gostando. Esse é o maior milagre que existe. É a mudança do coração de um homem rebelde, indiferente, muitas vezes até zombador das coisas de Deus. E ao ouvir a voz de Deus pela ação do Espírito Santo, tem a sua vida transformada para a glória dele. Nós vamos ler Romanos, no capítulo 16. Abra sua Bíblia aí. Romanos, no capítulo 16. É o último capítulo de Romanos. E hoje nós estamos encerrando as exposições bíblicas em Romanos que nós começamos há praticamente há 1 ano e 3 meses, 4 meses mais ou menos atrás. Há 1 ano e 4 meses, para quem está nos visitando, que eu prego todos os domingos em Romanos. Desde o primeiro capítulo, sessão por sessão, parte por parte, e até agora. Então, hoje nós estamos encerrando, e eu não programei isso assim, para que a gente pudesse fechar o mês, e o mês de fevereiro. Alguém já disse que a vida só começa lá fora, depois do carnaval, né? Os compromissos, tudo, o pessoal diz, deixa para depois. Depois de quê? Do carnaval. Depois é que começa o negócio, né? Então, pronto. Então, o nosso caso é depois do retiro. Então, nós estamos encerrando aqui as exposições bíblicas que nos propusemos a fazer na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós vamos para a última sessão, a última parte, a última perícope. Uma perícope, uma sessão, é essa parte que encerra uma ideia, que geralmente ela vem com um título acima. O título que nós vamos encontrar aqui, a partir do verso 25, é a doxologia. Se você observar aí, o capítulo 16, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 sessões. Então, este é o 5º sermão que nós estamos pregando no capítulo 16. Este último capítulo desta epístola, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é a carta de encerramento. É o encerramento, é aquele tchauzinho que ele está dando para os seus irmãos. E ele começa esse capítulo 16 recomendando a irmã Febe. Febe era uma mulher próspera, era uma mulher de uma boa condição social, temente a Deus, que Paulo contou com a ajuda dela para que ela pudesse levar a carta que estava sendo escrita para a igreja que estava em Roma. E onde é que Paulo estava quando escreveu essa carta? Paulo estava em Corinto. E lá em Corinto ele estava na companhia de algumas pessoas, como nós vimos aqui hoje pela manhã, no sermão da manhã, nessa porção que vai de 21 a 25. Estava com ele um dos seus maiores cooperadores, uma das pessoas mais achegadas a ele, que era Timóteo, que era o seu filho na fé. Ele estava lá. E ele mesmo diz, olha, Timóteo, o meu cooperador, aquele que está sempre do meu lado, meu amigo, aquele chegado, ele está mandando um abraço para vocês, saudações a vocês. Timóteo está saudando vocês, está mandando aquele abraço fraterno para todos vocês. A ideia era essa. E Paulo faz menção aqui, nessa sessão anterior, a pelo menos 8 pessoas.
Ele cita estas 8 pessoas. Quando ele fala, por exemplo, em Gaio, ele se refere a Gaio como aquele que o hospedou. Então, Gaio era aquele que não somente tinha a porta da sua casa aberta para Paulo, mas tinha a porta do seu coração aberta para receber o missionário, para receber o pastor, para receber o pregador do evangelho. Era um homem comprometido com Deus, e um homem que ama a Deus, que é comprometido com Deus, ele tem o seu coração aberto, a sua casa aberta, a sua vida aberta, a sua mente aberta para receber aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E Gaio era assim, um homem do Senhor, que amava o Senhor e que hospedou na sua casa o apóstolo Paulo. E mais do que isso, ele acolheu na sua casa não somente Paulo, mas parece que na casa dele havia um ponto de pregação. Ele sabia da importância da pregação do evangelho, e o seu desejo é que muitas vidas pudessem se render a Cristo, e ele sabia que o método de Deus para que isso acontecesse era através da pregação do evangelho, da legítima e fiel pregação do evangelho. Esse é o modus operandi de Deus, é assim que Deus trabalha. Deus leva o homem ao arrependimento e à fé através da pregação. E é através da pregação que a fé dos arrependidos, ela vai crescendo. Então, na casa de Gaio, havia um grupo de pessoas que se reuniam. Que bênção era este homem. E agora nós vamos para essa parte final, que é a doxologia, uma espécie de saudação ao Senhor, de elogio, de glórias ao nome do Senhor. E ele diz assim, verso 25, olhe na sua Bíblia: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, ao final desta carta, que carta importante, que carta belíssima. Foi por conta desta carta que Agostinho, o grande pensador do século III, IV, Agostinho, também conhecido como Santo Agostinho, ou o Agostinho de Hipona, o grande pensador, o grande filósofo da época e o grande teólogo da época, foi por conta de um texto de Romanos que ele veio a se converter. Ele que deu um trabalho tremendo para a mãe dele. Ele era filho de uma mulher piedosa e de um pai que não era temente a Deus. O nome da mãe dele chamava-se Dona Mônica. E Dona Mônica orava muito por ele, orava. E ela passou, sabe quanto tempo orando? Quanto tempo que você vem orando por algum filho seu afastado? Quanto tempo você está orando por um neto afastado? Quanto tempo você está orando pela esposa, pelo esposo, pelo amigo, pelo um parente? Ela orou 30 anos. E ele era trabalhoso. Dava muito trabalho para a mãe dele. Difícil. E ela não desistia dele. Ela não desistiu dele. Ela orou o tempo todo por ele. E aquele homem foi alcançado pela graça de Deus. Transformado completamente. Ele estava num jardim. E ele ouviu uma voz de criança que brincava, que dizia: tole lege, tole lege, tole lege, toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele correu para as escrituras, abriu, encontrou o texto de Romanos. Teve a sua vida transformada. Lutero, já no século XVI, que era um monge agostiniano, da ordem de Agostinho, monge agostiniano, que vivia num conflito tremendo, porque embora fosse um professor universitário de teologia, embora fosse
um homem conhecedor da palavra, mas vivia em grandes conflitos espirituais. Não tinha certeza, segurança da sua própria salvação. Ele tentava, de todas as formas, conquistar a graça de Deus. E foi também ali que ele teve a sua vida transformada, ao encontrar a palavra de Deus em Romanos. Muitas outras pessoas foram alcançadas também por esse texto sagrado. É uma carta densa, ela é densa. Os 11 primeiros capítulos são capítulos, assim, de muita doutrina, de muito ensino, que derruba, que desconstrói muitos dos nossos pressupostos teológicos. Que pressuposto teológico? Um deles, de que para chegar a Deus você tem que fazer alguma coisa. De que se você tiver muita fé, se você tiver uma vida moral ilibada, se você praticar todos os mandamentos, aqui estão os mandamentos, se você cumpri-los cabalmente, Deus terá necessariamente a obrigação de te salvar. E Paulo vai desconstruir essa ideia, porque antes ele pensava assim, porque ele era um fariseu, um judeu apegado à lei, e entendia que a lei era a escada que o levaria a Deus. E agora Deus o derribou, o jogou no chão, o humilhou, naquele dia em que ele, tendo de posse um documento para perseguir cristãos em Damasco, teve a sua vida transformada. O Senhor apareceu a ele, o Senhor Jesus apareceu a ele, transformou a sua vida. Agora ele pôde entender que todo o esforço humano não é absolutamente nada para que alguém possa desfrutar da comunhão com Deus. Tudo que você faça, você pode se doar, se vender, se desfazer de todos os seus bens, mas isso ainda não é suficiente para que você seja aceito por Deus. Não. A tua situação é tão grave diante de Deus que Ele não te aceita de jeito nenhum, nada que você possa fazer. E Paulo aprendeu, Paulo foi humilhado, amassado, ao entender isso, derrubou todos os seus pressupostos teológicos. E agora ele entendeu que a salvação era pela fé em Cristo Jesus. É Deus quem chama, é Deus quem faz a obra, é Ele que vem ao nosso encontro, não somos nós que vamos ao encontro dEle. Ele entendeu isso e agora ele se transformou neste grande homem que a Bíblia apresenta para nós, esse pastor zeloso, esse pregador eloquente, esse missionário que se afadigava na obra. Um homem que sofreu, trouxe no seu próprio corpo as marcas da sua fidelidade ao Senhor. E ele foi decapitado ao final. E sabendo da sua sentença, sabendo que estava para ser morto, ainda assim, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sabendo que ia morrer, sabendo que a sua sentença já estava decretada. Ele escreve essa carta belíssima, e chega agora no final dessa carta, ele chega de forma magnífica, irmãos, dando glórias ao Senhor. Ele chega ao final, transferindo toda a honra e toda a glória a Deus. Tudo que você encontra nesses versos vai desembocar no último verso 27. Se você observar a sequência, pela maneira com que ele escreve aqui, quando ele diz assim, olha, ora, veja bem, ora, vírgula, olha o que vem depois, uma sequência que vai desembocar no último verso. O que ele quer dizer mesmo está lá no último verso. Ele diz, ora, aquele, ele está apontando para alguém que é para Deus, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto
foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único, é a esse que ele se refere, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo não estava aqui, meu querido, trazendo a glória para si. Ele sabia da importância daquilo que ele estava fazendo. Ele tinha consciência da importância do seu trabalho, das palavras que foram escritas, do ensino que foi proferido. Mas aqui você vai ver um homem consciente de que toda a glória, toda a honra tem que ser dada somente a Deus. É a Ele a honra, é a Ele a glória. Isso está em perfeita harmonia com a doutrina da salvação, a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Se a salvação fosse fruto do seu esforço, a glória seria tua e de mais ninguém. Você podia dizer, hoje eu estou na igreja porque eu sou bom, porque eu me esforcei, porque de alguma forma Deus se agradou de mim pela minha conduta moral ilibada. Ninguém tem nada a falar contra mim. Pode ver no meu trabalho, no meio dos meus vizinhos, dos meus parentes, na minha casa. Sou perfeito, tenho me esforçado para cumprir mandamentos, contribuo financeiramente com a minha igreja, com uma igreja, distribuo cestas básicas para os carentes, faço obras filantrópicas, sociais. Eu sou assim, preocupado com essas questões. Tudo isso é importante e bonito, mas nada disso garante a salvação de ninguém, senão a glória e a honra seria nossa, mas não é. Para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus, Ele teve que enviar o seu Filho Jesus Cristo, para que morresse na cruz do Calvário, derramasse o seu sangue, fosse humilhado, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Toda honra, toda glória, portanto, devem ser dadas somente a Deus, somente a Deus. E era isso que Paulo queria que aquela gente entendesse. Aquela igreja de Roma, eu já disse reiteradas vezes aqui, que ela era formada tanto por gentios convertidos, e todo gentio era aquele que não era judeu, que não vinha da tradição judaica. Muitos deles sofriam a influência da cultura grega, da filosofia grega. Eles estavam ali, eram pervertidos, homens sem Deus no mundo, que o evangelho chegou a eles, e eles foram convertidos. Mas naquela igreja também havia os judeus convertidos, e eles davam muito trabalho, porque eles não queriam abrir mão das suas concepções religiosas, aquele tipo de coisa. Vovó me ensinou assim, minha tataravó me ensinou assim, e se eu fizer diferente hoje, ela vai se mexer no túmulo até, quem sabe, de repente. Aprendeu de repente tudo errado. É preciso parar e refletir. E aqueles judeus viviam assim, apegados à religiosidade judaica. E Paulo estava mostrando a eles que a vida deles com Deus não era fruto da religiosidade deles, mas era fruto tão somente da graça de Deus, de um Deus que os amou eternamente, porque quis amar, porque quis assim fazê-lo. Vejo então que Paulo, ele começa, ora. Esse ora aí, é como se ele estivesse, depois de falar tanto, já estava cansado, ele disse, ora gente, estou exausto, estou cansado. Depois de tudo que eu já disse, de tudo que eu já escrevi, de tudo que eu já ensinei para vocês, ora, toda glória deve ser dada ao Senhor, toda honra deve ser dada ao Senhor. A nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Tudo que fazemos deve ser para a honra e para a glória do Senhor. E aí nós podemos ser convidados a fazer um autoexame. Será que você é alguém que nas tuas atividades laborais, lá no teu trabalho, você tem glorificado ao Senhor verdadeiramente?
Ou será que no teu discipulado você aprendeu que a tua vida religiosa é uma coisa, a minha vida no meu trabalho é outra coisa, a minha vida na relação com os meus amigos é outra história, não tem nada a ver. Tudo deve ser feito para a glória de Deus, o culto é para a glória de Deus, a minha vida no meu trabalho é para a glória de Deus, eu no trânsito devo me comportar para a glória de Deus. Eu jogando futebol, jogando vôlei, dominó, seja o que for, eu tenho que glorificar a Deus. A minha vida foi feita para isso. Nós somos feitos para a honra, a glória de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado nos descaracterizou completamente, mas em Cristo nós somos restaurados. A imagem de Cristo é restaurada na nossa vida. Por isso que nós passamos a ser novas criaturas. Paulo mesmo vai dizer, as coisas velhas ficaram para trás. Portanto, irmãos, não interessa o que aconteceu na tua vida, não interessa os pecados que tu cometeste, a maneira com que tu viveste, em Cristo tudo fica para trás. Em Cristo tudo é apagado. A tua dívida é esquecida, pagada completamente, ele paga a dívida. E o preço dessa dívida é o sangue de Cristo Jesus. O inimigo não tem mais domínio sobre você, não tem mais poder condenatório sobre você, porque você agora pertence ao Senhor, você é propriedade exclusiva de Deus, você é sacerdócio real, você faz parte de uma nação santa. E o inimigo não tem poder para tocar em você, a menos que Deus permita, como foi o caso de Jó, somente com a permissão de Deus. Tudo para a glória de Deus. Que coisa linda e maravilhosa, irmãos. Como a vida cristã é maravilhosa. Entenda isso, meu irmão. Você não é mais um Zé Ninguém no mundo, tentando se segurar num pedaço de madeira qualquer no meio de um oceano, diante de um naufrágio. Não. Você está numa embarcação cujo capitão é Cristo Jesus. E Ele sabe para onde está te levando. Paulo aqui, ele aponta para a glória de Deus. Ele termina essa carta dizendo, olha, toda honra e glória sejam dadas a Deus. Toda honra e glória seja dada a Deus. Vocês ouviram sobre a salvação? Vocês ouviram sobre a relação, como essa relação entre o pecador e o seu restaurador? Como é possível que um pecador, ele seja justificado? Toda honra seja dada a Deus, toda honra seja dada a Deus. E eu fazia uma pergunta, enquanto estava estudando isso aqui, e meditando. Eu pergunto até, aquelas perguntas que muitas vezes os filhos fazem para os pais. Você já viu? Quando meu filho vai tomar banho, vai para a escola, vai tomar banho, ele chega e pergunta, mas por quê? Por quê? Parece uma coisa tão óbvia, né? Por que eu tenho que tomar banho para ir para a escola? Por que eu tenho que... né? Tem coisas assim. Então, aqui a verdade, a máxima, aqui a temática é, toda honra e glória sejam dadas a Deus. Podia pegar minha Bíblia, botar debaixo do braço, irmão, Deus abençoe todo mundo para casa, vão dormir, e fica com essa mensagem na cabeça. Mas tem uma pergunta para responder. Por quê? Por que toda honra deve ser dada a Deus? Aí eu vou para cá, para o verso 25, dá uma olhada aí no verso 25. Olha o que o apóstolo vai dizer. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Sabe por que toda honra deve ser dada somente a Deus? Porque Deus, somente Ele, é poderoso para nos manter firmes no Evangelho. Toda honra deve ser dada a Ele, porque aquele que começou a sua grande obra em nós, Ele vai nos acompanhar até o último dia da tua vida.
A preservação da tua saúde espiritual, da tua relação com Deus, não está em tuas mãos, mas está nas mãos do Senhor. Se a minha comunhão com Deus dependesse de mim simplesmente, eu acho que há muito tempo que eu estava fora, porque eu sou um ser humano. Mas é Deus que vai me acompanhando, me assistindo, muitas vezes puxando minha orelha. Quando não está muito certo o caminho, Ele dá uma esticada assim e te diz: ai, Senhor, epa, Senhor, o que é isso, Senhor? Ele diz: você está no caminho errado. Isso é para você aprender. Muitas vezes Deus permite que os seus filhos amados passem por situações difíceis, que eles sofram. Não porque Deus tem prazer no sofrimento dos seus filhos, é porque Ele está trabalhando para preservar aquilo que Ele fez na tua vida. Ele faz isso, e Paulo está dizendo: Ele que nos confirma, Ele que nos garante, Ele que nos sustenta. Que coisa maravilhosa, irmãos. E quando eu penso nessas coisas, eu digo: Senhor, glória ao teu nome, muito obrigado, Senhor. Porque eu não passo de uma criança diante do Senhor. Muitas vezes somos crianças teimosas. Muitas vezes somos como meninos mimados. Muitas vezes, sabe, nos magoamos, estamos magoados com o Senhor. Hoje eu nem vou para o culto, porque afinal de contas eu não estou muito bem. Estou muito chateado, entristecido. Deus não respondeu minha oração. As coisas estão acontecendo como eu pensava. Eu estou enfrentando problema. Porque está acontecendo tal situação. Eu antes estava consagrado. Antes eu era uma pessoa muito consagrada. Mas agora eu não quero mais ser consagrado. Eu decidi não ser mais consagrado a Deus, porque estou contrariado. Oh Deus de misericórdia. Quando nós paramos para entender, irmãos, que Deus é gracioso e tantas vezes Ele permite que até a gente tenha decepções, até dentro da própria igreja. Conflitos que a gente passa, muitas vezes, na família da fé. Mas quem nos preserva e nos sustenta até o final é esse Deus amoroso. Por isso toda a honra e toda a glória sejam dadas somente a Ele. Meu irmão, aquele que começou a obra na tua vida, Ele não vai te largar nunca. Tenta sair dele, tu não vai sair nunca. Tu pertence a Ele. Ele te ama com amor eterno, Ele te sustenta em suas mãos poderosas. O salmista, lá no passado mais distante, no Salmo 23, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu sou bom, sou inteligente, preparado, tenho uma reserva. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus faz assim com o seu povo, meu irmão. Deus faz assim com seus filhos. Nos protege, nos guarda, nos conduz para os pastos verdejantes. Mas muitas vezes Ele nos disciplina. Ele nos disciplina porque Ele quer preservar a nossa vida. Nos disciplina para a honra e glória do seu nome. E é o que Paulo está dizendo aqui. Toda honra e glória deve ser dada a Deus. Por quê? Porque Ele é poderoso para nos manter firmes em suas mãos. Como ele diz, aquele que é poderoso para vos confirmar. Confirma. De fato, Ele é meu filho. É pelo Evangelho. Quando Paulo diz o meu Evangelho, esse é o Evangelho de Cristo Jesus que foi confiado a Ele pregar. Foi esse Evangelho que chegou a Ele. E Paulo diz que é o Senhor que confirma em nós esse Evangelho. Então, meu irmão, descanse nessa verdade. Que se você é temente a Deus, se você ama a Deus, e se o Senhor começou uma obra na tua vida, você é propriedade do Senhor. Honre e glorifique a Deus, porque Ele é poderoso para te manter sempre em suas mãos.
Há uma segunda resposta? Por que toda honra e glória devem ser dadas a Deus? Sabe por quê? Porque Ele também é gracioso para nos instruir através das Escrituras. Veja como Paulo diz aí, ó. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, o que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio de quê? Das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Olha só o que ele está dizendo. Ele é gracioso, toda honra e glória é dada a Ele, porque Ele, para se tornar conhecido por todos nós, Ele nos presenteou com as Escrituras. E Paulo, quando se refere às Escrituras aqui, ele está se referindo às Escrituras que existiam naqueles dias, que eram a lei e os profetas. E os profetas já vinham anunciando a vinda do resgatador, do libertador, a vinda do Messias. Jeremias fez isso, Isaías fez isso, Ezequiel fez isso. Os profetas maiores e os profetas menores apontaram para um tempo de glória em que o Messias viria. E Paulo conhecia perfeitamente as Escrituras. Paulo está dizendo para os seus irmãos lá de Roma, em outras palavras, valorizem as Escrituras, porque elas que testificam do Senhor. Valorizem as Escrituras, mergulhem nelas, meditem na palavra de Deus, porque ali é que vocês vão encontrar o fundamento, a fundamentação para a fé de vocês. Vocês vão fugir do misticismo, de uma fé de natureza meramente mística, para uma fé histórica, verdadeira, fundamentada na palavra. Aí você olha para a palavra e diz, é verdade, está aqui. Tem pessoas que questionam, mas como é que eu vou acreditar num livro desse tão antigo? E como é que você acredita nos livros, nos escritos de Platão, nos fragmentos de Heráclito, de Demócrito, de Leucipo, dos filósofos gregos da antiguidade, os filósofos chamados naturalistas, dos filósofos de outro momento na filosofia grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, que pensaram não mais acerca daquele elemento que dava razão ou existência a todas as coisas, mas agora o homem na própria sociedade, como são as relações do homem na sociedade. Como é que nós ficamos com esses fragmentos, acreditamos neles, nestas obras tão antigas, e não acreditamos na palavra de Deus? Isso é porque é uma decisão nossa, movida pela nossa incredulidade. Mas o que nós temos aqui em nossas mãos é altamente confiável, meu irmão. Ame a palavra, medite nas Escrituras sagradas, elas são presente de Deus, de um Deus gracioso, que coloca em nossas mãos uma palavra que pode dar uma nova dimensão à nossa vida, pode mudar completamente a nossa história, fazer de nós novas criaturas. Esta palavra bendita que tantas vezes nós desprezamos. Tantas vezes lembramos dela na hora de ir para a igreja. Cadê minha Bíblia? Quem tirou minha Bíblia daqui? Eu tinha botado ela aqui, mas quem foi? Valorize a palavra, leia, medite e busque de Deus a sabedoria. Paulo diz, olha, foi pelas Escrituras. Tudo estava revelado, aquilo que estava em mistério. Mistério no sentido de que tinham coisas que estavam para acontecer. E essas coisas na plenitude dos tempos iriam ser reveladas. E a maior revelação de todas foi exatamente a vinda de Cristo. Que os judeus não aceitaram, que Paulo não aceitava no primeiro momento. Até o dia que ele teve um encontro com Cristo, teve a sua vida transformada e ele entendeu
que Jesus não era um simples profeta, que Jesus não era um homem ilustre naqueles dias, mas que ele era o Deus encarnado, era o próprio Deus ali presente, como João mesmo disse no seu livro. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse verbo não era o verbo dos gregos, que era o mesmo termo usado pelos filósofos gregos, para falar de algo impessoal que dava sentido à vida. Mas agora esse verbo era uma pessoa, era Cristo. Por isso que toda honra deve ser dada a Deus. Porque além de Ele ser aquele que nos justifica, aquele que é poderoso para nos manter firmes, Ele é gracioso para nos instruir através das Escrituras. Ele é gracioso para nos instruir, trazer para nós a palavra que a gente precisa para a nossa vida. E eu espero de todo o coração que essa palavra de alguma forma possa contribuir para o teu crescimento espiritual. Mas por fim, vamos justificar essa afirmativa aí. Toda honra e glória sejam dadas a Deus. Não só porque Ele é poderoso para nos manter firmes no Evangelho, não só porque Ele é gracioso para nos instruir através das Escrituras, porque Ele é majestoso para nos conduzir à obediência. Majestoso, de majestade, de Senhor, daquele que manda, daquele que tem o poder, daquele que governa. Ele é o Senhor que governa, que dirige, que manda. Por isso mesmo, Ele é majestoso para nos conduzir à obediência. Tem um adágio popular, as pessoas dizem, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Quem é que pode? Quem é que manda? É Deus, né? É Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E aqui Paulo vai dizer, olha, verso 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Sabe para que Deus fez tudo isso? Olha o que diz aí depois da vírgula. Para a obediência por fé entre todas as nações. Isto é, o Evangelho deveria ser levado a todas as nações, porque o objetivo final dele, qual seria? A obediência daqueles que recebessem a Cristo pela fé. Estão entendendo a relação? Olha só, vamos tentar organizar os pensamentos aqui. Paulo está dizendo que Deus é aquele que nos atrai para si, não somente nos transforma, nos chama para perto dele, mas cuida de nós de tal maneira que ninguém nos rouba da mão dele. Ninguém. Ele nos protege. Ele é a cerca, o muro que nos rodeia. Nele nós estamos protegidos. É o nosso castelo forte, como diz o salmista. Mas ele faz isso através da sua palavra, das Escrituras Sagradas, porque é através delas que nós passamos a conhecer esse Deus. Como é que você conhece esse Deus? Olhando para as nuvens? É olhando para o céu? É olhando o movimento das águas, dos mares? É tentando, num trovão, discernir a voz de um ser superior? Não, queridos. Deus se comunica, Deus fala conosco pelas Escrituras. É através delas que nós somos instruídos. Ele nos alcança, nos protege, nos instrui pela palavra e tudo isso ele faz para nos conduzir à obediência. Tomando como exemplo maior a figura de Cristo Jesus, que não obstante sendo o próprio Deus, mas em tudo foi obediente ao Pai. Ao ponto de, no momento mais difícil da sua vida, momentos que antecediam a sua crucificação, ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Jesus honrou ao Pai
através da sua obediência irrestrita aos planos eternos. O Senhor quer nos conduzir a isso mesmo. E Paulo, através desta carta, traz para nós toda a segurança de salvação. Mostra para nós a fonte para a nossa instrução, que é as Escrituras. E nos exorta a vivermos em obediência. Obediência ao Senhor. Viver o Evangelho é viver em obediência ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia da tua vida, meu irmão, minha irmã. Você que está nos ouvindo agora, que ouviu essa palavra de Deus para os nossos corações. Eu quero encerrar não só esta exposição, mas todas essas exposições que foram feitas ao longo desses 15 meses, né? Domingo após domingo, convidando os irmãos para ficarem em pé. Eu quero orar pela tua vida, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa, se hoje entrou alguém aqui com dúvida no seu coração, será que Deus me ama? Será que Deus, Ele me preserva? Que você saia daqui com uma convicção, se você está em Cristo, a tua vida pertence a Ele, e ninguém o tirará dele. Se você por acaso é alguém que está em Cristo, mas não tem nutrido um amor muito grande pela palavra, eu te convido, volte para a palavra, se deleite na palavra de Deus, medite na palavra de Deus, conheça a esse Deus que te ama pela palavra. Sabe para quê? Para que você viva em obediência ao Senhor. Viva em obediência ao Senhor e desfrute de tudo aquilo que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. Vamos orar. Ó Senhor, ó Deus bondoso, ó Deus eterno, Deus de infinita graça, misericórdia e poder. Eu louvo o teu nome, Senhor, por aquilo que tu és, um Deus santo, um Deus justo, um Deus bom. Eu te louvo pela tua bondade e misericórdia, Pai, e pela tua palavra que tem chegado a nós, chegado ao nosso coração. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, a todas estas pessoas que aqui vieram para prestar um culto a Ti, que ouviram a Tua palavra, Senhor. Faz uma grande obra nestas vidas, Senhor. Que todos possam sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus, e dispostos a glorificar ao Senhor através das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Permaneçam em pé. Meus irmãos, após essa mensagem profunda, edificante, importante para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada, vamos, de uma forma alegre, com muito entusiasmo, louvar o nosso Deus com o hino 147, Vencendo Vem Jesus. Mas se o eu que levantasse e mostrar o bom valor,
Curve sua cabeça, vamos orar. Oração de consagração. Vamos pedir ao reverendo Anuanci que ore por todos nós. E após teremos a bênção apostólica pelo reverendo Antônio Fontes. Bendito Deus, Tu és o Deus da bondade, Deus que nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Nós Te glorificamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos pela Tua bondade, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua proteção na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a testemunhar cada vez mais a respeito das Tuas verdades. Que o Senhor nos ajude a mantermos, ó Deus, a nossa caminhada firme nos Teus decretos, ó Pai. Que possamos testemunhar, ó Deus, a partir dessa semana, ó Pai, nos desafios que teremos na escola, nos estudos, no trabalho, ó Pai, em meio à sociedade. Que possamos ser luz, ó Pai, e transparecer e brilhar a Tua glória, Pai. Tu és um Deus de bondade. Sem Ti nós não somos nada, Pai. Te pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, Pai. Nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor nos ajude a glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebi a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repousem sobre as vossas vidas, queridos, hoje e para todo sempre. Amém.